E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem por aí. Estamos aqui mais uma vez com o Bate-Papo. Eu estava muito ansioso de estar aqui para fazer mais um episódio depois de um longo inverno. Foram aí mais de 2 anos sem nada, sem nenhum podcast, nada. Estamos aqui novamente fazendo o nosso papel para dialogar, levar assuntos polêmicos, assuntos interessantes, atuais, levar a nossa visão, fazer você pensar um pouco sobre isso. E agora começa, então, a temporada 2021 do Bate-Papo, tá? A nossa ideia é fazer um papo descontraído, né? Um papo legal, um papo onde todo mundo aí possa refletir. E o legal é que dessa vez eu não estou sozinho. Não vai ser somente a minha cara aqui dando a minha opinião. Nós teremos convidados que vão aparecer aqui periodicamente, mas nós temos agora 4 integrantes no grupo. Então, somos todos nós que vamos falar aqui para vocês e eu vou pedir para que cada um se apresente e depois a gente vai aí falar um pouquinho sobre o que esperar do bate-papo e vamos falar sobre esse tema atual. Vamos começar aqui pela Mariana Rodrigues aqui do nosso lado. Mariana, se apresente, pessoal, fala um pouquinho sobre você, o que você gosta, para que o pessoal aí te conheça um pouquinho. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana, eu tenho 23 anos, eu sou estudante de comunicação social e eu gosto da bagunça. Então, esse negócio de poder dialogar, conversar sobre diversos assuntos num meio que tem tanta pessoa com opiniões diferentes, acho que vai ser bem legal. Show de bola, Mari. Agora vamos aí, então, vamos seguir a sequência aqui. Rudra, se apresente aí. Olá, pessoal. Aqui é o Rudra, o Yogi Rudra Das. Eu gosto de filosofia, de arte, de meditação e religião. Então, toda vez que tem alguma coisa de pensamento, alguma coisa de religião, eu tô por aqui. E é um prazer fazer parte do Bate-Papo. Show de bola. Agora, aqui, Estevam. Isso. Olá, se apresente pessoal. Aí. Eu sou o Estevam, sou também comunicador social. E basicamente eu vou ser o rabugento da turma, provavelmente, porque as pessoas já sabem que eu sou meio rabugento. Não sou muito bem-humorado, mas sou muito bem-humorado também. Tenho uma dualidade muito boa ali, então vai ser bacana conversar com essas outras 3 pessoas maravilhosas sobre assuntos que provavelmente a gente vai ter bastante diferenças de pensamentos aqui, mas vai ser muito bom. Sejam bem-vindos ao novo Bate-Papo. Isso aí. Aproveitar e falar para vocês aí se inscreverem nas nossas redes sociais, todos aqui embaixo no vídeo, se inscrevam aí, sigam a gente, para que depois você não possa perder todos os episódios. A gente vai começar a fazer episódios semanais. E uma coisa legal que você pode ter percebido aí já é que nós temos aí pessoas diferentes, pessoas com visões diferentes. Então, essa foi uma ideia de trazer opiniões diferentes, né? Então, cada um aqui pode contribuir de uma maneira. Então, eu pensei nisso e falei, bom, quero chamar pessoas que realmente possam contribuir, né? E nós não vamos fazer sempre nós 4, né, pessoal? A gente já conversou também que nós vamos fazer alguns episódios específicos. Então, a gente vai ter algumas playlists, né, de assuntos específicos sobre assunto A. Então, pode ser que seja o Estevam e a Mariana que falem. Então, assunto B pode ser eu e o Estevam, ou o Rudro, Mariana. Então, a gente não vai sempre estar junto, a gente vai procurar fazer um podcast bem legal, de assuntos bem variados, e a gente vai criar algumas linhas aí de atuação. Então, sigam a gente nas redes sociais. E aí, Estevam, fala aí, você que é o cara do roteiro, que já está com a nossa colinha aí, vamos falar para a galera o que a gente vai falar hoje. Comenta aí. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a febre do momento, agora janeiro de 2021, se você está nas redes sociais, se você tem uma televisão na sua casa, ou você tem o seu smartphone, você sabe provavelmente do que eu estou falando. Big Brother Brasil, que é agora o momento do ano em que a gente vibra e torce por 20 pessoas dentro de uma casa confinados. E agora, na verdade, são 10 famosos, né, e 10 desconhecidos. Vamos falar também sobre a empatia. Dentro da casa do Big Brother, pegando o tema do Big Brother, a gente teve nessas 2 primeiras semanas de programa, muitas ações que fazem a gente refletir sobre como a gente vê o próximo, como a gente lida com o diferente, como a gente entende o diferente. E, por fim, a cultura do cancelamento. Palavra super em alta, né? A gente viu aí Fantástico falando, Fátima Bernardes falando,
todo o elenco da Globo em si, trazendo essa pauta, que antes ela era focada apenas dentro de uma rede social, e agora não, agora ela está já no dia a dia das pessoas. A cultura do cancelamento. Será que vale a pena realmente a gente cancelar o próximo? Será que realmente vale a pena a gente ser o cancelado ou o cancelador? O que acontece com as nossas vidas a partir do momento que ou a gente cancela ou a gente é o cancelado? Então esse vai ser o nosso tema, o tema do nosso programa de hoje. Isso aí, e eu já começo falando uma coisa que é o seguinte, pessoal, não venham com esse mimimi de ai, Big Brother, ai, sem cultura, vai ler um livro, não sei o que lá. Gente, Big Brother também é cultura, Big Brother também é uma maneira legal de você aprender sobre o comportamento humano, sabe? Não é uma coisa fútil, eu gosto disso, eu não tenho problema nenhum em assumir, eu sempre gostei, só que eu acho que as pessoas às vezes ficam assim, ai, não sei o que lá, Big Brother. Então, assim, o que você, quando você vai assistir alguma coisa, a gente sempre pensa o que a gente vai reter daquilo, né? Então, assim, quando eu assisto Big Brother, eu gosto de ver o comportamento. Eu não sei vocês aí, mas eu gosto de ver como as pessoas entram e como elas se comportam durante o jogo. E o que está acontecendo nesse ano tá, assim, uma coisa incrivelmente desordenada, uma bagunça gigantesca. O negócio tá pegando fogo, porque a gente já viu reviravolta da reviravolta da reviravolta, e assim, as pessoas elas vão se mostrando como elas são aqui do lado de fora. E eu acho que a gente pode aprender muito com esse convívio, né? Então, eu particularmente gosto disso. O que vocês acham? Sim, e se a gente for pensar, Luiz, em que lugar do mundo nós poderíamos fazer um experimento de colocar 20 pessoas dentro de uma casa e observar toda a psicologia humana? Então, Big Brother é uma oportunidade única para a gente observar a formação de grupos, as brigas, as discussões, o quanto que a mente fica atraída para conversas, fofocas. E muito contrário para as pessoas que pensam que o Big Brother é somente para quem gosta de cultura trash, vamos assim dizer. Mas, na verdade, o Big Brother vai mostrar a realidade do nosso Brasil. Então, muitas vezes vivemos dentro de uma bolha e achamos que a vida se comporta de acordo com a nossa vida. E quando olhamos para o Big Brother, nós temos a representatividade de vários tipos de pessoas pelo Brasil inteiro, né? Sim. E é interessante demais isso, eu acho muito legal. Pode falar, Mari. Ele serve também para a gente ver como as pessoas se identificam com outras e a gente achava que não. No ano passado, quando teve o caso do Prior, muitos amigos meus falavam, tipo assim, ai, nossa senhora, eu adoro ele, adoro o jeito dele. E aí eu ficava assustada, tipo assim, mano, eu pensei que você não era esse tipo de pessoa que compactuava com essas coisas. E então isso serve para a gente trazer para o nosso dia a dia também, ver quem a gente quer próximo da gente realmente e quem é melhor a gente se afastar. Exatamente, até porque, assim, ali dentro, como muito bem colocado, são 20 pessoas, e o nosso país ele é muito grande, então se a gente tem uma pessoa de cada região, por exemplo, ou de cada lugar, a gente vai ter uma cultura diferente, uma forma de ver o mundo diferente. A gente está num mundo muito globalizado, então ao mesmo tempo que a gente tem a nossa realidade aqui, a gente consegue conviver ou ter uma troca de informação com alguém que mora, sei lá, do outro lado do mundo. E isso acontece até dentro do nosso próprio país, que ele é muito grande e por isso a gente tem pessoas tão diferentes convivendo junto. E aí, por ser diferente, a gente tem muitos atritos. E aí a gente começa, igual a Mari colocou, a ver pessoas do nosso próprio círculo que compactuam com atitudes de determinado tipo de pessoa, que a gente fala, isso aqui não compactua comigo, esse tipo de ação não faz parte do que eu acredito ser verdade. Porém, aí eu até coloco também isso, já adianto, que vale a pena a gente lembrar que talvez nós também agiríamos daquela maneira, ou nós somos daquela maneira, por conta da gente ficar fechado no lugar, sem ter comunicação com ninguém, e ter somente eu e mais 19 pessoas para conversar. Então, chega uma hora que acho que a mente humana, e depois o Rudra vai poder falar até um pouco mais pra gente, talvez, a mente humana ela começa a delirar, no sentido de, tipo, uma coisa que eu julgo que é errado, eu vou acabar fazendo aquilo, porque eu já nem sei mais o que é certo e o que é errado. Eu perco a referência em muito pouco tempo. Você já viu aquela frase, mente vazia, oficina do diabo?
Então imagina, lá dentro eles não podem ler, eles não podem escrever, eles não têm televisão, não têm filme. A única coisa que eles têm é fofoca. Então, naturalmente, a sua mente começa a entrar nesse ciclo de discussão, de fofoca. De repente é um olhar diferente que o outro fez. Imagina, se nós aqui fora, com todos os nossos entretenimentos, se nós já fazemos isso, imagina você estar 24 horas sendo obrigado a conviver com pessoas diferentes e, principalmente, competindo com um prêmio no final, o que muda toda a dinâmica do jogo, né? Exatamente, e essa questão do prêmio é um fator que não é só lá dentro da casa, gente. A gente tem que pensar que a gente está falando de 1,5 milhão lá dentro do Big Brother, mas a gente tem prêmios diários aqui na nossa vida também. E a galera faz a mesma coisa por uma promoção no ambiente de trabalho, para relacionamentos, amizade, né? Qualquer tipo de relacionamento. Então, assim, é um reflexo do que acontece. Então, sim, eu acho bem interessante e eu aprendo bastante. Eu aprendo muito. Né? A gente pode aprender com os erros dos outros. Estou aprendendo pra caramba com os erros de alguns lá dentro. Então, eu acho bem interessante isso também, né? Sim, eu acho que não só você, Luiz, mas eu colocaria que o Brasil inteiro, ou as pessoas que estão assistindo, elas estão vendo algumas ações que talvez muitos faziam aqui fora e que se identificaram. E falando, opa, peraí que tem algo de errado aí. Talvez essa forma não é a forma certa de conviver em sociedade. Porque ali eles estão convivendo, uma mini sociedade. São 20 pessoas com pensamentos diferentes que não nasceram e conviveram junto a vida inteira. São pessoas de lugares separados juntos. Então, uma mini sociedade. Se a gente trazer isso para o macro, né, para a sociedade atual, será que o que está acontecendo ali dentro, a forma como eles estão se portando, então, já trazendo aí o tema, a forma como eles tratam Juliette, a forma como eles trataram, né, o Lucas, mesmo com todos os problemas que ele trouxe nos primeiros dias, será que essa é a forma correta da gente lidar com aquele tipo de situação? Será que por a pessoa falar diferente, né, e eu trago muito esses questionamentos, será que a pessoa falando diferente, eu não trato ela igual a gente está tratando lá dentro, mas a gente está vendo agora? Porque, mas assim, o mais louco é porque não é tão diferente assim, as pessoas lá dentro, a gente olhando, a gente fala assim, gente, mas por que está acontecendo isso? Porque faz 2 semanas agora que começou o programa, vai fazer 2 semanas. Na primeira semana já estava tendo toda aquela discussão, toda aquela briga e tudo aquilo. O pessoal entrou meio com os parafusos a menos, né? Porque não aconteceu nada, tirando o negócio da festa lá, que podia ter sido resolvido no dia, ponto, acabou. Mas eles ficam levando isso, levando, causando briga, causando xingamento, o pessoal isolando, e é um comportamento estranho. Eu tô achando muito estranho tudo isso que está acontecendo. O que eu vejo, assim, é que, para mim, é um pouco previsível esse comportamento deles, porque eu vejo assim, no começo, a galera, ninguém quer ficar como o chato da história, o malvado. Então, é o seguinte, o menor deslize que ocorrer, eles pensam assim, não estou falando que eles têm que fazer, mas eles pensam, a pessoa tropeçou, nossa, não sabe andar, aí vai, sabe? Então, tipo assim, e a galera, ela pega essa coisinha, ela transforma num negócio grande, porque no começo ninguém conhece ninguém, apesar de ter pessoas famosas lá, mas eles têm que, alguém tem que sair logo na primeira semana, entendeu? Sim. Eles não têm um período para falar assim, vamos passar um mês, daqui um mês alguém sai e a gente começa a conhecer. Não. Então, o primeiro que der uma pisada em falso lá, o negócio fica gigantesco e aí toma proporções, né? E aí, o que acontece esse negócio? Que com o tempo que vai passando, a gente vai vendo as coisas mudar, né? A primeira treta... O mais louco que você falou aí, que tem as pessoas, que ninguém conhece ninguém, apesar de ter pessoas famosas. Mas aí, esse Big Brother, principalmente, o outro não tanto, mas esse veio trazer pra gente que as pessoas que a gente vê na internet não são as pessoas que elas realmente são. Personagens, né? Personagens, igual o caso da Carol Conká. Não sei o que aconteceu ali dentro, mas a postura que ela tem ali dentro e a postura que ela tem no programa que ela apresenta na GNT é totalmente diferente, sabe? Você fala assim, gente, não é possível que essas 2 pessoas estão na mesma mente, que têm comportamentos totalmente distintos.
E aí a gente vê, as pessoas que a gente idolatra talvez não sejam as pessoas que elas realmente são. É só um personagem montado pelo que está acontecendo na sociedade no dia a dia, né? Os assuntos mais comentados, o que é pauta para você ser tá no hype ali. Então, isso é bem assustador. Sim, e se a gente for pensar também, uma coisa muito curiosa que acontece lá no BBB é que as pessoas estão sendo observadas 24 horas por dia. E aqui no nosso mundo real, né, fora da casa, nós ficamos 8 horas no trabalho, 2 horas com uma pessoa, 3 horas com a outra. Mas imagina se todas as pessoas que nós encontrássemos durante o dia fosse contar para outras pessoas o que nós tivéssemos falado. Com certeza nós teríamos problema aqui fora também. É porque como nós estamos aqui, a gente não percebe muito bem o impacto das nossas ações, das nossas palavras no geral, né? E algo muito curioso que acontece também no Big Brother é que sempre vão ter as pessoas que se acham no direito de permanecer com a verdade, ou eu carrego a verdade, eu sei a verdade, que é onde começa essa questão, o que é certo, o que é errado, eu tenho a minha bandeira e ela deve sobressair sobre a sua. Então isso é muito curioso. A gente pega, por exemplo, o caso dos famosos, né, Carol Conká. Provavelmente, na carreira dela mais recente, ela nunca teve que ouvir esse tipo de coisa e ficar quieta, por exemplo. Então, de repente, a pessoa passou de uma posição em que ela era principal e ela tem que ficar uma coadjuvante ali com mais 19 pessoas, isso deve mexer no ego de todo mundo também. Exatamente, eu penso muito nisso também. Eu fiquei pensando exatamente nesse ponto de ser coadjuvante e sempre estar no topo ali da cadeia alimentar, né, entre os amigos, né, sempre ser bajulado e sempre estar no topo da pirâmide e todo mundo sempre, né, olhando para você de baixo e de repente você entra num lugar onde primeiro que você faz alguma coisa e não tem a reação daquilo, né, que eu acho que esse é um ponto crucial aí da vida do famoso, porque na cabeça deles, eles estão acostumados ao quê? A fazer um tweet, a postar alguma coisa e já ter a reação logo em seguida, né? E aí, eu penso que eles estão lá e eles podem pensar que um problema pode durar 100 dias até ele saber o que aconteceu. Até ele saber como que ele está sendo enxergado por determinada fala lá fora. Então, cara, isso na cabeça de cada um deve estar, assim, borbulhando. E no caso da Carol Conká em específico, eu penso exatamente nisso. Ela estava habituada, né, a sempre ser aí o foco das coisas, né, e sempre jogar as opiniões dela, que nem a Mariana falou do programa de televisão dela, tal. Aí, de repente, ela entra num lugar onde ela é mais uma. E aí ela está na horizontal com todos, né? Ela não está em cima de ninguém. E aí isso pode gerar um transtorno para ela aí com empatia, né, digamos assim, né? E eu quero resgatar uma fala do Estevão ali, que ele falou sobre o tamanho do Brasil, e é engraçado, né? A Mariana também falou aí que não é tão diferente. O Brasil, ele tem uma proporção de continente, né? Não é um país só, que é muito grande. A cultura norte e sul é muito diferente, e isso com certeza é um dos fatores. Mas assim, se você for pensar na Juliette, realmente ela não é de outro país, ela não tem algo assim que a gente fala, nossa, lá eles fazem algo que aqui a gente não faz. Não tem isso, é só questão de sotaque mesmo, jeito. Lá eles falam mais alto e mais rápido, mas é o sotaque deles, né? Se a pessoa gosta ou não, é uma coisa, mas não significa que ela fala um idioma desconhecido, né? Então, é algo realmente... Parece que é pessoal, né? É convivência. Pelo que deu muito a noção, é porque por ela ser... isso passou até nos últimos dias e também bastante isso. Por ela ser mais agitada, mais afobada, ela não ter um filtro muito grande, as pessoas que talvez tenham esse filtro maior julgam ela com soberba, como eu sou superior a ela. Eu tenho uma experiência de vida maior, ela tem que se colocar no lugar dela, ela tem que esperar para fazer alguma coisa. Só que parece, pelo menos eu não tive a oportunidade de ver isso, em nenhum momento, a maioria das pessoas que julgam ela viraram para ela e falaram: Juliette, calma, que você é muito afobada. Juliette, calma, faça isso. Juliette, calma, que aqui a gente tem 20 pessoas junto. Juliette, calma. Sabe, esse tipo de ação é necessário quando a gente quer fazer realmente uma transformação. Porque senão a gente só tá... É que é difícil porque o pessoal, eles
Eu juro pra você que é uma coisa assim que eu não tô conseguindo entender. Vamos supor, um dia que o Fiuk tava conversando com ela, aí o Fiuk virava pra ela e falava assim, mas você é cínica, mas você é isso, mas você é aquilo. E ela tava conversando. Gente, na cara dela, dava pra ver que ela estava conversando normal. Ela tava assim, mas eu não fiz nada. E ele rindo, debochando, mas botando esse comportamento que ele tava tendo como se fosse dela. E aí eu fiquei tipo, mano, uai, o que tá acontecendo? É igual a Carol Conká. A Carol Conká fica falando que ela fala alto, que ela fica em cima dos caras, que ela não deixa ninguém falar. Mas esse é um comportamento que a própria Carol tem. Ela não cala a boca um minuto. Aquela, você abre o pay-per-view agora, quem vai estar falando? Carol Conká. Exato. Isso é muito curioso. Eu vou trazer aqui um filósofo que talvez o pessoal vai gostar de conhecer, chamado Voltaire, um filósofo lá de 1694 até 1778. Então ele é lá das antigas. E ele tem uma frase muito interessante que combina com o que nós estamos falando agora de comunicação. Ele tem uma frase que é a seguinte: aprender várias línguas é questão de 1 ou 2 anos. Ser eloquente na própria exige metade de uma vida. Então a gente percebe a importância de saber conver uma mensagem, de falar, e não só de sotaque, mas de você conseguir transmitir exatamente aquilo que você quer. Que nós estamos vendo que a Juliette está tendo esse problema, ou talvez nem tenha problema, né? Porque ela fica o tempo todo, eu não consigo me comunicar. Mas para nós que estamos vendo, é clara a comunicação. Nossa, total. Eu entendo tudo que tá acontecendo. Tipo, não, na verdade, eu acabei de falar que eu não tava entendendo, mas tipo, a gente vê, né? A gente não consegue assimilar. Tipo assim, gente, por quê? Não tem uma justificativa. Porque a gente tenta ficar buscando, né, os porquês daquilo que tá acontecendo. Eu não consigo, eu vejo o que tá acontecendo. Eu também não acho que ela tenha problema de comunicação. Porque quando ela senta, ela fala tudo. Ela tem um pouquinho de problema de dicção, talvez, que vai criando de assunto. Mas isso, gente, a gente tá tão acostumado que acaba passando. Olha, por mais que tenha esses problemas de comunicação dela, né, que a gente vê que não tem, nada disso teria problema se as pessoas de lá ouvissem. Né? E aí eu trago o meu querido Voltaire mais uma vez, que vai ser o filósofo do episódio hoje. Ele tem uma outra frase que ele diz o seguinte: o ouvido é o caminho do coração. Então pensa, se a gente não ouvir a pessoa, não importa o quanto que ela está falando corretamente, nós nunca vamos conseguir entender a intenção da pessoa. E talvez é o que a Juliette acaba passando, né? Quando ela vai dizer alguma coisa, as pessoas já têm 7 pedras na mão, porque já sabe o que ela vai dizer, que já tirou toda a conclusão sem mesmo ela falar. Exatamente. Mas tudo volta naquilo que eu falei, de ter que pegar alguém para Cristo aí, entendeu? Eles têm que ter um inimigo no início, porque se você não tiver um inimigo, eles pensam assim, né? Se você não tiver um inimigo, pode ser você que saia, entendeu? Sim. Então, o problema dela foi ela não se empoderar nesse sentido de falar, não, eu não tenho problema. Agora ela tá passando, agora ela tá caindo a ficha, agora ela falou, nossa, eu acreditei que eu tinha problema, eu caí em parafuso por causa disso. Agora ela tá tendo essa visão, mas se ela olhasse, tivesse uma análise mais crítica do comportamento dela perante os outros, ela poderia falar, não faz sentido isso que você está falando. Só que ela se prejudicou a partir do momento que ela aceitou todas as críticas infundadas dos outros, né? Então, aí aconteceu isso. Só que é um fato curioso que para mim, assim, esse é o mais legal do Big Brother, é porque não depende só deles. Então, aqui fora a gente tem uma visão totalmente diferente do que acontece lá dentro. Então, o comportamento dela, por exemplo, está sendo muito bem visto. Ela está com 4,5 milhões de seguidores. Ela cresceu de 0 a 4,5. Não sei quanto ela tinha, mas ela tinha pouco. A Carol Conká perdeu mais de 300 mil seguidores até agora. E a Carol Conká está com 1,4 milhões. Então, ó, Carol Conká 1,4, a Juliette 4,5, 4,4 milhões de seguidores. Então, assim, gente, quando colocar no paredão, a sensação que eles vão ter lá dentro é tchau, Juliette. E a Juliette vai voltar, mas assim, numa voadora na cabeça da galera, e aquela casa vai, sabe, a mesma coisa o Lucas. O Lucas também, ele não está sendo tão mal visto hoje em dia aqui, né? Sim. Apesar de fazer uma semana. Então, assim, o interessante do Big Brother é isso. Não depende só deles. Eles não fazem uma escolha lá, né? Porque senão ia ser uma coisa muito tirana, né? Aquela pessoa que, né? Sim, mas Luiz, pensa, trazendo isso para a nossa vida, né? O que acontece lá? São pessoas comuns
que estão junto com pessoas famosas, então automaticamente essas pessoas comuns acham que as pessoas famosas, porque elas já têm um reconhecimento artístico numa área, elas são autoridade naquilo que elas estão falando. Então, quando alguém que já tem uma autoridade fala alguma coisa, a pessoa fala, nossa, é verdade, eu sou assim. Por exemplo, muitas vezes a gente está vendo o Lucas agora se questionando e sendo como se ele tivesse a pior pessoa do universo, porque alguém disse para ele isso. E aí nós podemos trazer essa reflexão para a nossa própria vida. Quantas pessoas que nós damos autoridade, seja o pai, a mãe, o pastor, seja um professor, que fala algo para nós e nós acreditamos piamente. E deixamos de acreditar em quem nós somos para ouvir o que o outro disse. Às vezes é um olho torto, uma palavra atravessada, é o suficiente para derrubar nossa autoestima drasticamente, né? E tem uma diferença entre o que... Só completando, senão eu vou esquecer essa frase, Mário. Tem uma diferença entre o que nós somos e o que nós fomos naquele momento. Né, Rudra? Então, assim, o Lucas, ele errou em um determinado momento. Ele tentou manipular a galera para não sair como o ruim da história. Mas ele não necessariamente é essa pessoa. Né? Então, acho que isso é importante dizer que ele pode não ser assim, mas ele foi naquele momento. Desculpa, Mari. Imagina, vou citar um filósofo aqui, meu pai. Vai lá. Brincadeira, eu não sei quem fala isso, mas o meu pai, ele repete várias vezes que as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite que elas façam. No caso da Juliette e do Lucas, eles estão constantemente pedindo desculpas, porque o pessoal está acusando eles, em vez de falar para o pessoal assim, não, mas eu não fiz isso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eles falam assim, não, você está completo de razão, tem razão, eu não consigo, não é isso, não é aquilo, me perdoa. Então, eles estão meio que dando um aval para esse tipo de comportamento. Sim, por isso que é tão importante o nosso pensamento crítico. Não só para a gente revisar quando alguém fala uma coisa para nós, mas a gente revisar o nosso próprio comportamento. Então, será que isso que eu estou fazendo está correto? Independente do que o outro fala para mim. Será que eu consigo corrigir os meus próprios erros? Ou eu preciso que alguém venha e me fale, Rudra, não faça isso. Ou Rudra, faça isso. Então, é muito importante essa autonomia nossa, né? Sim, e o pessoal fica utilizando por muito tempo, sabe? Uma coisa que poderia ser um dia de reflexão. Não, realmente, gente, fui errado. Não posso deixar de citar o nosso filósofo Voltaire de novo. Ele tem uma frase linda, diz o seguinte, ama a verdade, mas perdoa o erro. Que é o que nós não estamos vendo nessa edição. Exatamente. Sim. E não só isso, aí a gente tem essas ações, essa situação, e a gente vê muita gente compactuando ou seguindo a manada, vamos colocar assim. Acho que foi a gente está gravando aqui num sábado, na quinta-feira, se eu não estou enganado, o Gil virou para a Sara e falou para ela, ontem eu tive 12 ou 13 corações, e hoje eu tive apenas 7. E eu não briguei com ninguém, apenas com uma pessoa que eu só meio que me desentendi, mas eu já resolvi o problema. Quem era essa pessoa? Carol Conká. E o mais louco é que ele não brigou com ela. Ele foi um toque nela e ela se sentiu ofendidíssima. Ela se sentiu. E ela virou, no programa de ontem, ela não mostrou na televisão, mostrou só no pay-per-view, que ela falou para ele que ele tinha medo. Não é que ele tinha medo, é que ele via ela como uma competidora muito boa, muito forte, porque ela podia ganhar. Aí o Gil vira para ela e fala, não, eu não vejo você assim. Vejo, se eu for te colocar no paredão é porque eu vejo que você pode sair. Mas isso. Agora, pessoal, eu vou ser o advogado do diabo aqui. Eu vou trazer, e se nós estamos dentro de um Inception? Porque da mesma forma que nós estamos de fora assistindo os programas editados, nós temos a falsa sensação de que estamos vendo a verdade. Mas quem aqui está assistindo 24 horas? Porque nós poderíamos também estar sendo sujeitos à edição que está sendo feita. Com certeza. Enfatizando algumas coisas, desenfatizando outras. Foi isso que eu coloquei. Na edição da televisão, não mostrou a hora que a Carol vira para ele e fala que quer ganhar. Ou, se não me engano, acho que mostrou e depois cortou para outras pessoas que estavam falando na frente deles. Mas no pay-per-view mostrou. Então tem algumas coisas que a gente consegue ver uns fragmentos no pay-per-view e na televisão a gente não vê. Então na televisão a gente tá... Tanto que, assim, pela edição da televisão,
eu comentei isso já, eu não sei a gravidade do problema do Lucas com a casa, porque eu só lembro da questão dele fazendo cupido e chegando na menina que saiu, na Caroline. Então, pode falar. Eu vou dar um exemplo muito bobo, assim. Às vezes, a forma ou a música que eles colocam já muda completamente o tom. Se coloca uma música engraçada, aquilo já é amenizado. Por exemplo, ontem colocaram uma música meio que de vilão do Lucas. Então, automaticamente, a nossa percepção da mesma cena, ela pode mudar puramente numa música. Sim. Gente, sobre isso que vocês estão falando, de tipo, contexto, que o pessoal tira uns pedaços e vão jogando. Ontem, assim que o Acrebiano atendeu o Big Fone, no Twitter subiu a hashtag ele salvou a Juliette. Ele imunizou a Juliette porque ele gosta dela. Aí pegaram trechinhos de vídeos que ele tava rindo com ela, conversando com ela, e isso e aquilo. Aí, tipo, meu Deus, Acrebiano é maravilhoso. Dali meia hora surgiu um papo dele, Carol Conká, VTube. Eu vi isso. Que o pessoal tava falando assim: imuniza a Juliette porque a gente vai botar o Lucas e ele vai sair primeiro. Então, isso. tipo, sabe, e aí o Twitter já virou tudo de novo, e aí o pessoal discutindo isso e aquilo. Então, é realmente isso, o pessoal pega uns trechinhos, nada a ver, joga lá, e quem interpreta é quem tá vendo só aquilo ou quem viu tudo. Então, cada um vai tirar sua própria conclusão. Né? E aí, como a gente... Pode falar, Estevam. E no final das contas, nós somos os juízes e que audita ou não audita determinadas ações lá dentro. Então, é bem provável, assim como o Prior na outra edição, ele conseguiu caminhar um tempo muito bom, batendo recordes de votação no paredão com a Manu, né, ali no base um pouquinho para frente do meio do programa, onde foi acho que 6 bilhões de votos que a Globo teve. E ele foi sair assim, bem no final mesmo do programa em si, sendo que, teoricamente, ele tinha uma torcida muito forte. Então, basicamente, a gente tinha pessoas que estavam auditando ou confirmando tudo que ele estava fazendo lá dentro, porque ele ia para o paredão e ele não saía. Uhum. Diferente de... E isso vai acontecer, provavelmente, pelo andar da carruagem, nesse também, com o quarteto ali, que é o Lucas, a Sara, o Gil e a Juliette. Provavelmente. Pode ser que tenha uma reviravolta, porque hoje a gente está defendendo eles, pode ser que amanhã, ou no próximo programa, a gente já esteja metendo o pau neles. Porque muda muito rápido. Muda. Volta... A Juliette era odiada no começo, por causa da inconveniência dela. Exato, que foi ali, quando ela entrou, que ela entrou dentro do... junto lá com o Fiuk, né? Que ela foi ela que falou, né? Sim. Que virou... Que quantos filhos que eles iam ter, que ela já estava planejando. Tipo assim, ok, que pode ter sido uma brincadeira dela, que foi muito mal interpretada, porém, não tinha relação no momento ali para ela estar fazendo aquilo. Então ela foi odiada no início, agora ela é amada. Então pode ser que daqui a pouco a Carol se sei lá, baixe uma luz nela ali e ela veja que, putz, não tô sendo legal o que eu tô fazendo aqui. E ela mude as ações dela e ela conquiste o público de novo. Então, assim, a gente tá num momento, né, de transformações muito grandes em curto espaço de tempo. E é curto mesmo. Para o próximo tópico, que é a cultura do cancelamento e do descancelamento. Eu ia entrar nisso aí, esse gancho que o Estevam deu, né? Se a Carol Conká voltar e conseguir conquistar o público, ela perdeu muita coisa aqui fora já, cara. Então, assim, até ontem eu comentei com a minha esposa a seguinte frase: se existe alguém ainda que acredita que Big Brother é ensaiado e é uma fraude, olha, essa edição está provando que isso não é, porque é impossível uma pessoa aceitar entrar e passar como atriz lá, igual a Carol tá fazendo, e perder tudo que ela tá perdendo aqui fora. E assim, falando do cancelamento, pode ser que ela enxergue o jogo e amenize a situação, tal, o que eu não acredito, porque às vezes ela tem uma crise e ela fala, nossa, eu vou segurar a boca, mas meia hora depois ela não aguenta. Mas ela já perdeu muita coisa aqui fora. Ela já perdeu uma coisa para mim que é mais importante, que é a credibilidade. Então, assim, eu acho que isso é algo que vai ser difícil dela conquistar, não impossível. Mas aí o cancelamento, né, aqui fora, ela é um tipo de pessoa que eu particularmente nem conhecia muito antes do Big Brother,
e pelo que eu andei estudando aí, ouvindo falar sobre ela, ela era uma que sempre incentivava o cancelamento, né? Ela sempre julgava muito as pessoas, né? E aí agora ela está nesse papel de sendo cancelada, de cancelador a cancelada, né? Então Sim. a cabeça dela vai dar uma reviravolta a hora que ela sair, né, gente? E o curioso de tudo isso é que muitas vezes, nessa edição pelo menos, a gente está vendo pessoas que não podem nem se defender. Elas não podem nem abrir a boca para falar porque ficou tão cancelado que é proibido até a sua expressão, até a sua defesa. E veio muitas vezes as pessoas não conseguiam nem pedir desculpas porque a pessoa já cancelava. E quantas vezes nós fazemos isso, né? E a gente entra num terreno muito complicado do cancelamento. Porque se uma pessoa tem um discurso de ódio e nós cancelamos, como nós podemos dosar aquilo que é uma liberdade de expressão, o que é um discurso de ódio, o que é uma frase que não deve ser dita? Isso é muito complicado. Mas de toda forma, nós estamos vendo que eles não estão permitindo mesmo os participantes pedirem perdão, pedirem desculpas. Nem isso está sendo permitido. Eu vi aquela... Pode falar, Estevam. Nem isso, eu ia falar que nem isso é um motivo para um interno, né, para eles, no caso, um motivo de descancelamento. Então, isso pode acontecer mesmo. A cultura do cancelamento, ela surge e ela vive basicamente na internet. E aí, da internet, ela surge, ela ganha força, se aquela pauta tiver no momento, e depois ela pode ou ganhar novos adeptos, ou ela pode esvaziar. O que geralmente acontece é o esvaziamento. Começa um boom cancelando alguém, principalmente por questões artistas que relacionam com política, principalmente é onde existe mais a cultura do cancelamento. O artista X, ele vai a favor do político Y. Cancela ele porque esse político não gosta das pautas que a pessoa faz, alguma coisa. Mas aí passa pouquíssimo tempo, essa cultura, esse cancelamento, ele é descancelado. Ignora, apaga, e cancela e vão pro próximo. E isso vai rodando. Dentro da casa, a cultura do cancelamento lá dentro, ela foi mais forte, porque ela foi no pessoal. Às vezes, talvez a gente faça isso. Quando a gente se afasta de alguém, isso é um cancelamento. Talvez não, nós fazemos. Quem é que nunca deu um bloco numa pessoa, nunca deletou uma pessoa porque não conseguia dialogar? Né? Quem é que nunca... eu prefiro excluir alguém do que ouvir a pessoa, né? Sim. E aí eu vou trazer o Voltaire mais uma vez, que o Voltaire vai ser o nosso filósofo da vez. O Voltaire tem uma frase muito interessante, que é talvez a frase mais famosa dele. Ele vai trazer sobre a importância de nós podermos falar as coisas e defender a nossa liberdade de expressão, né? Então o Voltaire vai dizer aquela frase: não concordo com uma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Então, por mais que nós não concordemos com as pessoas, elas devem ser permitidas falar e nós conseguimos combater isso com argumentos e com palavras, né? Com certeza. E uma coisa que está acontecendo bastante é a gente está podendo ver como as pessoas não sabem interpretar as coisas. Quando fizeram aquele jogo do cancelamento, todo mundo ali é do meio da internet, todo mundo sabe o que a palavra significa, o que quer dizer. Mas quando eles são pressionados, eles falam assim, gente, eu acho que isso que ele tá cancelando. E você fala assim, mano, isso daí não é um comportamento cancelador. Isso daí é uma atitude totalmente diferente, não casa com isso. Então o pessoal não tá sabendo interpretar também as coisas. Ou está e finge de não estar. Né? Pensa que pode ser uma estratégia também. Um começou, aí vem da manada, né? Um começou fingindo que não entendia muito bem, o Thiago deixou tocar, e todos foram meio que não respondendo exatamente a pergunta que ele fez, né? E então eu acho que tem disso também, né? Vamos fingir de tonto aqui até ver que se passa. E passou, porque era uma situação tensa para eles. Sim, e todo mundo, de uma certa forma, está se achando o portador da justiça, né? Então todo mundo acha que o outro que é o cancelador, mas que a pessoa nunca é, né? Ela só ela não faz aquilo. Por exemplo, se a gente olharmos a Carol Conká, por exemplo, a forma como ela fala é tão agressiva, é tão preconceituosa em alguns pontos, que ela vai achar que ela não pode ser preconceituosa simplesmente porque ela defende uma causa. Então nós, em nossas vezes, né? A Lumena para essa discussão também, né? Que a gente sim. atacando Carol Conká, mas a gente está esquecendo da Lumena, que entrou com uma pauta, mas ela se faz de isentona quando ela está vendo algumas situações, que é o pessoal que está do lado dela, que está
tá fazendo. Então, a gente fica pensando se a militância não é seletiva também, né? Porque é Total. só porque eu não gosto. Aí eu vou corrigir os comportamentos só das pessoas que estão longe de mim. As pessoas que estão ao meu redor, dá para relevar. Sim, ontem, por exemplo, eles tiveram uma discussão muito pesada a respeito de cor, a respeito de cabelo. Então, assim, é uma discussão que a gente olha e fala, meu Deus, né? É complicado, né? Quando a gente fala uma mulher não pode ser machista, né? Ou um homem, né, homofóbico. Então, é muito complicado pra gente, às vezes, não recriminar o comportamento do outro, mas não olhamos o nosso próprio comportamento. Sim, e esse é um ponto importante na cultura do cancelamento, porque geralmente o cancelador, a pessoa que está cancelando, ela é dona da razão, dos valores mais puros de uma sociedade, então ela se coloca num ponto de poder cancelar ou eliminar até outra pessoa. Só que ela não consegue colocar um espelho na frente dela para ver que talvez as ações dela são iguais a essas que ela está julgando. Então, quando a gente coloca lá dentro da casa, muitas pessoas foram por manada. Foi totalmente. Mas outras poderiam ter tido, porque tinha razões ali para cancelar, para falar que outra pessoa foi canceladora porque ela sofreu com aquilo. Eu estou dizendo, por exemplo, do Thiago, quando ele questiona a Carla Dias, perguntando se realmente o Lucas era um cancelador e se ela não achava que era outra pessoa. Por que ele fez isso? Porque um dia antes, ou no mesmo dia, ela estava chorando horrores, porque o Fiuk veio falar uma coisa para ela de forma totalmente desnecessária, que ela tinha que se rebaixar, colocar no lugar dela como privilegiada, então ela não podia ter opinião, ela não podia falar nada, e ela estava super acuada, ela ficou super acuada e com medo. Pô, aquilo ali foi uma situação. E ela não... Continua? E aí ela não continuou falando, ela preferiu colocar que o cancelador do programa ali naquele momento era o Lucas. E que a gente viu, a gente tá do lado de fora, a gente consegue ver que, na verdade, ele não era o cancelador, ele foi o cancelado. Ele literalmente foi o cancelado. Ele e a Juliette foram os cancelados da vez. É que uma pessoa só não cancela, né? Ela precisa de um monte de gente para cancelar. Então você não pode apontar uma pessoa que está sozinha como canceladora, porque ela não tem esse poder. O Lucas não tem esse poder. Boa, muito bem colocado. O Lucas, ele não tem o poder para cancelar alguém porque ele tá sozinho. Você não tem como. Ele não tem força. Ele não tem força. Eu ir no perfil do Rudra, meter o pau nele lá e tipo, ai, tô cancelando o Rudra. Não tem esse poder. Mas vocês não viram que uma das justificativas que falaram que o Lucas ele é cancelador até com ele mesmo. Então, ou seja, então... eles querem colocar o rótulo nele tão fortemente que ele se tornou o cancelador até dele mesmo. O pessoal não tá sabendo interpretar a palavra, o que ela significa. Porque quando a gente coloca isso, então a gente tinha, que talvez foi essa a ideia do jogo, né? Porque de domingo para segunda teve ali um remeleixo todo total, né? Da primeira para a segunda semana. Então, talvez trazer essa questão do cancelamento e do cancelador em si, porque eles tinham ali pessoas que estavam influenciando. Mas, voltamos lá no início do nosso programa de hoje, falando que são 20 pessoas que estão dentro de uma casa, que não tem o que fazer, que ficam um olhando para a cara do outro. Talvez eles já não conseguem mais ver, a partir do segundo, terceiro dia, o quão influenciados eles estão por outras pessoas. Então, esse ponto, a gente tem um cancelador muito claro dentro da casa. 2 ou 3 canceladores ali, um grupinho de pessoas que se juntaram para cancelar outras pessoas dentro da casa. Isso é muito claro. E as outras estão indo, mas elas talvez não estão conseguindo interpretar o jogo como ele tem que ser feito de forma fria e calculista em si. Eu acho que um exemplo legal disso que você falou agora, eu acho que é o Projota, porque o Projota, ele começou neutro, ele começou legal. Eu peguei e falei assim, nossa, eu nunca ouvi falar desse cara. E, pô, o cara é legal, o cara é gente boa. Eu não gosto de rap, não é minha praia, então não conhecia mesmo, né? Mas eu falei, nossa, interessante. Pensei, vou até seguir o cara, porque parece ser ponta firme. Só que aí eu acho que ele começou a pender para um lado.
E aí acontece isso que vocês estão falando, e aí entra naquele corte que o Rudra e a Mariana falaram de pedaços fora do contexto, que se a gente tem aqui fora, né, por edição, lá eles também têm, porque o leva e traz só o que quer, e às vezes você passa perto, ouve alguém falando uma palavra e já leva aquilo como outra coisa. Então, assim, o Projota hoje ele está fazendo uma leitura do jogo totalmente equivocada. E assim, um ponto que eu queria levantar aqui é sobre a leitura do jogo. O Gil, ele está sendo assim um dos maiores estrategistas que eu já vi no Big Brother, porque o cara, ele está enxergando o jogo, parece que ele está do lado de fora. Eu acho que ele está do lado de fora assistindo com a gente, o tanto que ele está conseguindo entender do jogo, sabe? Eu acho isso muito legal. O quanto ele lendo o jogo lá dentro, isso vai ser benéfico para ele. E também uma parte importante, ele está fazendo uma leitura de jogo, mas está tratando isso com uma certa amorosidade, porque ele não está fazendo a vingança no ódio, né? Porque a pessoa pode até ler o jogo de forma correta, mas se ela faz com uma má intenção, ela pode ter a consequência disso mais para frente, né? Ele está meio que esclarecendo a situação ali. Sim, tá tentando, pelo menos, né? Ele estava pendendo mais pro lado do outro pessoal, tanto que ele zombava, às vezes, um pouquinho da Juliette. Ele não se dava muito bem com o Lucas, mas a partir do momento que ele viu que estava passando dos limites, que tudo tem um limite. No começo, a gente até releva um pouco, né? Tipo, o pessoal tá tendo que se adaptar a uma nova forma de viver com outras pessoas e tudo mais. Mas começou a passar muito do limite. E aí, aquilo não agrada ele, igual ele falou. Que quando ele foi fazer a entrevista, ele falou que se ele visse alguma coisa que incomodasse ele ia ter que falar. Aí ele falou, como é que eu falo isso na entrevista, eu chego aqui e faço outra coisa? Não tem como. Então eu preciso me colocar. Eu tô vendo isso que a Carol tá fazendo, isso tá me incomodando, vou tentar dar um toque nela. Ele deu um toque nela. Não adiantou, ela continuou fazendo e ainda virou pra ele e tá atacando ele agora a partir desse momento. Então é um negócio que ele viu. Não, realmente estava certo. Sim. Porque eu tentei conversar numa boa, então não deu certo, então... A gente vê o Clique BBB, que tem lá na Globoplay, de hoje, sábado, dia 6, o Clique número 1, foi basicamente 15 minutos de programa, né, de sketchzinho ali, né, deles pegando os melhores momentos de ontem à noite até hoje de manhã, o pessoal só falando do Gil. Assim, todo mundo falando do Gil. Todas as panelinhas falando do Gil. Por quê? Porque a onda da vez provavelmente vai se voltar para o Gil. E aí o Gil, por já ter lido isso, talvez ele já está prevendo algumas coisas. Ele pode ir para o paredão? Ele pode ir para o paredão, porque de acordo com a leitura dele de jogo, ele não sai, e ele está certo. Até determinado momento ele está certo. Só que ele não pode ir com a Sara, por exemplo. Então eles têm que pegar a imunidade, alguém deles ali, para dar para a Sara, por exemplo. Porque senão, se forem eles, aí alguém vai sair. Então, e se eles pegarem a liderança, alguma forma de conseguir colocar alguém no paredão do outro lado, por exemplo, vai ser um de cada vez. Ele conseguiu ver isso de forma clara, como a gente está vendo aqui. Sim. E isso lá dentro. Então, talvez, assim, houve um momento ali dentro que ele teve uma empatia muito grande pela Juliette, até por conta... talvez da origens, né, dos dois. Os dois são nordestinos, né? Então, talvez por isso eles tenham uma empatia muito grande. Até teve, em alguns dias atrás, a Juliette falando que ninguém entendia ela. E aí ele virou e falou assim, eu te entendo. Eu sei o que você está passando. A forma que você fala é a mesma forma que eu falo. Então, eles conseguiram ali ter uma conexão interessante. A Sara, por ela já ter visto, talvez... por algum motivo, ela conseguiu também enxergar coisas que o restante da casa não está enxergando, e a gente tem o restante metade do pessoal de lá dentro é planta, que segue a manada. Quem seria essas pessoas? A Carla Dias, que está em todos os grupinhos que estão falando mal de alguém, ela tá envolvida. A gente tem o próprio Rodolfo, o Caio, que eles também não têm uma identidade em si, eles estão indo, uma hora eles estão ali com o Gil, estão outra com o outro. Eu não sei se isso seria planta, outra vez uma estratégia para sentir o terreno. Imagina, é mais fácil ficar quietinho por 2 semanas, ver o que vai acontecer, depois você começa. Pode ser uma estratégia também, né?
Nesse momento, acho que passar despercebido seria melhor, né? Tem aquela frase que fala, ó, prego que se destaca leva martelada. Então, nesse momento, eu acho que a estratégia correta é ficar de boa ali na primeira semana, né? Pode ser. E aí, o que eu vejo do Gil é que, gente, o Big Brother é uma simulação da vida real mesmo, é o que acontece aqui. E quando a gente chega num ambiente que a gente não conhece as pessoas, às vezes a gente tem que relevar algumas coisas. Por exemplo, ele viu que faziam piadinhas com as coisas da Juliette. Só que assim, o cara entrou, aquela ansiedade, já estava 15 dias sem falar com ninguém, Big Brother e tal, o cara já era fã. Aí o cara entra, aí no primeira piadinha que alguém faz da outra pessoa, ele vai virar e falar assim, não gostei. Tipo, é aquele negócio de dar aquele sorriso amarelo, sabe? Ah, tá. Sabe, só que passou uma semana, o cara falou, não é isso. Então, assim, eu acho que nós estamos nesse momento, né? E isso, gente, acontece todos os dias em qualquer ambiente, em escola, faculdade, trabalho, né? Às vezes a gente tem que aguentar algumas coisas dessas, né? Às vezes a gente faz algumas coisas dessas. Falo por mim também. Então, eu acho que essa fase, né, de ouvir ali e tal, foi nessa primeira semana. Eu acho que agora a galera já conheceu quem é cada um ali de verdade. Tem pessoa que está vendo que está no lucro de permanecer planta, né? Porque enquanto os outros estão brigando, você está ali só votando, você está no meio. Tem um pessoal que está no meio. Tem gente positiva e gente negativa, né? Com exceção da que foi indicada ao paredão ontem. Qual é o nome dela? Thaís. A Thaís, que estava quietinha, do nada levou aquela bordoada. Mas é estratégia. Eu acho que eles estão pensando que eles já perceberam que o Big Fone vai tocar várias vezes. E ele tocou hoje, ou vai tocar hoje 2 vezes e amanhã no domingo, mais uma vez. Então, assim, eu acho que ainda vai ter uma reviravolta. Eu acho que a Juliette ainda não está totalmente livre. Pode ser que o Big Fone toque e fale, ó, troca alguém, a imunidade com alguém. Sei lá. Mas isso vai acontecer no domingo, né? No domingo, a terceira chamada, eles podem inverter, né? Um às 10 horas da manhã e outro às 6 da noite. Mas ele já falou que vai acontecer isso? Sim, já. Amanhã gente. Tá vendo? Ele imuniza mais alguém e coloca mais alguém no paredão. Aí o segundo Big Fone, que é às 6, a pessoa vai ter que trocar lugar. Tipo, quem estava imunizado vem pro paredão. Quem tá no paredão vai pro imunizado. Ou seja, a Globo sabe fazer a gente ficar esperando para acontecer, né? Eu imaginei. Eu não tinha visto isso, mas eu imaginei porque a Juliette, ela entrou lá, eu falei, não, ainda tem 3 Big Fones, não tem tanta coisa para acontecer assim. Então, né? Então, interessante. Perfeito. Bem eu interessante. acho, e quando a gente coloca isso para a gente já caminhar para o nosso fechamento do nosso primeiro episódio, a gente tem aí a origem do BBB, a relevância, a gente trouxe, eu acho que temas relevantes que acontecem nas nossas relações, sejam com grupos grandes, grupos pequenos de amigos e tal. A empatia, então a gente trabalhar a empatia que a gente está num mundo, né, muito tecnológico e muito global, no sentido de que a gente conhece e vive com pessoas de diferentes localidades, diferentes culturas, diferentes visões de mundo, e que isso é um trabalho diário. E, por fim, a cultura do cancelamento. Será que nós não somos também canceladores, né, por todo dia cancelando alguém? E qual que seria esse malefício hoje para a sociedade? Esse eu acho que é as questões mais importantes que a gente poderia trazer nesse momento, principalmente porque isso está em alta, e provavelmente a gente vai falar disso esse ano inteiro, 2021 inteiro, assim como 2020, a gente falou muito da questão do machismo, que estava dentro da casa, da luta das mulheres para se sobressaírem de alguma forma. Tivemos também meio que uma cultura do cancelamento, questões ali falando sobre até mais profundas e mais delicadas, e isso a gente continuou falando ao longo do ano até vir esse Big Brother novo. Isso aí. Show de bola, gente. Gostei do papo, achei bem interessante. Só uma coisa para a gente finalizar aqui, que eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eu acho que o Thiago Leifert, nessa edição, ele está interferindo muito. Ele está fazendo uns comentários ali no confessionário
que eu acho que isso tá influenciando o jogo, né? Ele falou pro Projota que o que ele fez com o Lucas foi bom lá, tal, né? O Projota até se emocionou dele ter dado aquele sermão no Lucas, só que, cara, eu acho que isso não fez bem pro Projota, porque ele fez uma leitura do jogo, na minha opinião, o Projota mudou completamente dali em diante. Em vez de ele ficar mais humilde e falar, pô, ajudei, eu acho que ele pensou assim, nossa, o recado certo. que o Thiago quis me dar é que eu tô certo e que o Lucas lá fora está sendo totalmente mal avaliado, então vamos descer a lenha do cara aqui dentro. Eu acho que ele fez essa leitura e agora ele está assim, destratando o Lucas num nível absurdo. E aí eu acho que essas coisas, igual o Thiago Live falou para Carla, falou para Carol Conká lá, quando ela falou, vou votar em tal pessoa que eu acho que não vou ter voto, aí ele falou, você acha mesmo que a pessoa não vai ter voto? Sabe, esse tipo de interferências que são pequenas, elas dão umas apimentadas, mas às vezes, não sei, pode ser que não seja tão interessante. Eu acho que o Thiago, nessa edição, ele tá tentando dar uma apimentada no que já tá pegando fogo, sabe? E não tá dando muito certo. O que vocês acham disso? Eu acho que tá dando certo, sim, porque ele tá fazendo as pessoas se mostrarem. Não adiantou o Projota, foi a leitura que ele fez de jogo. Se ele fez desse jeito e falou que ia meter, e começou a meter o pau no cara, esse é o tipo de pessoa que ele é. Ele não fez isso porque o Thiago deu a dica pra ele. Muito pelo contrário, ele fez porque isso é dele. Igual a Carla, quer se fazer de isentona, a gente já passou da época de ser isentão. Carol Conká, você quer ser isentona também, votar em quem não foi votado. Toma cuidado, porque às vezes, por causa do teu voto, que, nossa, eu acho que não vai acontecer nada, pode acontecer alguma coisa. E vamos ser sinceros, quem não ficou feliz naquela parte quando o Thiago cortou a Carol Conká? O Brasil foi em desespero, né? Todo mundo ficou feliz. Foi muito bom. Eu acho que essas intervenções dele, eu acho que elas são muito pontuais. Eu acho que é muito bem pensado o que vai fazer. Porque pode ser que ele faça alguma intervenção e as pessoas compreendam da forma completamente errada, né? Uhum. Sim. É nisso que eu tô pensando, né? No caso do Projota, eu senti que eu entendi o que a Mariana falou, concordo com ela, né? Foi algo mas algo que não existia no jogo, não existia no Big Brother alguém fazer uma intervenção, né? Nesse sentido. Nunca houve, né? Nas outras 20 edições, nunca alguém chegou a dar algum toque igual ele tá dando dessa vez. Mas eu acho que é o momento que a gente tá vivendo, igual o dia que ele voltou lá e conversou com o Lucas. Precisava daquilo, entendeu? Não dá pra gente pedir para o programa ser igual ele era em 2000, quando ele começou, sei lá. A gente tá em 2021, então as coisas mudam. Acho que é bem, igual o Rudra falou, é bem pontual. Não é uma coisa que prejudica o jogo. O que o Projota fez realmente foi uma coisa legal. Talvez o Thiago sentiu que fosse necessário falar aquilo, porque eu não sei se vocês assistiram, eu assisti o papo dele com o Lucas e realmente foi uma coisa assim que precisava, entendeu? Sim. Como pessoa, o Lucas cresceu, né, com aquilo. Isso foi importante, isso na verdade poderia ter até mais, porque assim, na verdade, se a gente fosse parar para analisar, não haveria necessidade muito de ter, porque a gente tem um programa de 20 anos. Tem 20 anos, tá passando ali todo o início, sem interrupções. Então, assim, você saberia lidar, as pessoas, teoricamente, já saberiam fazer esquematizar o jogo direitinho como ele tem que ser, mas parece que eles são escolhidos a dedo, pessoas que nunca assistiram o programa, que não sabem como que as pessoas olham eles lá dentro, que as pessoas que estão fora veem quem está lá dentro. Porque, aparentemente, às vezes dá essa impressão. Então, quando o Thiago coloca essas ações lá dentro, né, seja no confessionário ou mesmo lá com a Carla Dias, por exemplo, lá do jogo da Discord, ele coloca... No outro também ele fez algumas coisas também, dando oportunidade para o Prior se defender, sendo que não havia, tipo, uma réplica e depois vinha uma tréplica. Não havia necessidade daquilo, mas de jeito nenhum. Por quê? Porque isso move eles a falarem, faz eles fazerem alguma coisa que vai gerar o quê? Um burburinho que depois vai vir e ser refletido em quê? Em audiência para o programa. Isso muito... Não só isso, mas a gente tem que colocar também que o Projota era um ponto de referência para o Lucas. Sim, então, que vai e fala o que o menino precisava ouvir, mostra a importância também de a gente ter um ídolo. Porque quando o nosso ídolo fala, a gente escuta.
Não é Isso. como se um colega meu me falasse que eu viraria tipo, entraria pelo ouvido e sairia pelo outro, entendeu? Então, foi um ponto crucial ali no jogo, onde o ídolo falou isso e aquilo, e talvez Concordo. fez isso porque Carol Conká era a ídola de várias pessoas. Isso. E ela tá lá só dando patacada em todo mundo e, sabe, e aí a gente tá refletindo sobre esse negócio de colocar alguém no pedestal. Então é uma discussão bem longa. Eu concordo, Isso. Mário. Eu achei que foi muito bom mesmo o Projota ter falado com o Lucas, mas eu acho que o protocolo foi quebrado de ter uma intervenção externa, quando o Thiago falou aquilo. E eu acho que a dúvida faria parte eu acho que a dúvida na cabeça do Projota deveria fazer parte do jogo. Será que eu fiz bem? Como é que será que foi lá fora a interpretação do que eu falei aqui dentro, sabe? Aí eu acho que esse tipo de intervenção que eu não gosto, eu acho que deixa um pouco previsível, sabe? Então, naquele momento, o cara teve uma informação que nenhum teve mais, porque ele não falou. Ó, outra coisa, ele não falou para ninguém que o Thiago falou com ele. Uhum. E aí ele está fazendo o quê? Ele usou essa informação. Ele é um jogador que ele tem uma informação externa que soou bem algo que ele fez. Então, olha como ele tem uma vantagem competitiva a partir desse momento. Então, é só contar isso que eu tenho essa crítica, né? Por exemplo, quando ele cortou a Carol Conká, eu achei maravilhoso também, porque a gente aqui de fora não está gostando do comportamento dela. Mas, por outro lado, ela pode... Pô, será que o Thiago... Né? Eles já são encucados com o Thiago. Mas, assim, eu acho que esse tipo de intervenção, ele pode munir a pessoa de algo que ela pode usar dentro do jogo. Então, a minha crítica é só quanto a isso, tá? Não sei se muniu, né? Nesse ponto não adiantou, mas pode ser que em outros casos adiantaria. Mas poderia ter munido, exatamente, né? Ele que usou pro lado errado, né? Mas eu acho que é isso. Gente, o papo foi muito bom. Adorei aí a volta do bate-papo, primeiro episódio aí, um tema bastante interessante. Vamos aí deixar as conclusões finais. Começa aí, Mariana, depois a gente segue a ordem e é isso aí. Então, a minha conclusão de tudo que está acontecendo é que em várias situações, como a gente já não está mais em 1800, que a gente não pode aceitar alguns comportamentos, esse negócio de exclusão, de querer gritar para o outro ouvir, igual a parte da Lumena, eu acho que já não cabe mais hoje. A gente pode sentar e conversar. Então, eu tô acompanhando, vamos ver como é que vai desenrolar, mas por enquanto eu tô vendo que as pessoas elas estão puxando comportamentos lá de trás para tentar conseguir algo aqui na frente e não tá rolando muito bem, tá sendo bem mal visto. E é isso. Rudra? Bom, eu gostaria de agradecer a participação e vamos estar muito por aqui ainda. E eu vou ser o chato que vai trazer os filósofos, todos mortos, e vou trazer quanto que esse filósofo de 600 anos atrás ainda é relevante. E eu convido todo mundo a realmente assistir o BBB. Eu acho que é interessante, traz reflexões profundas para a nossa vida, para que a gente possa melhorar um pouquinho do lado de fora. E para quem ainda não conhece, gostaria de deixar uma recomendação de livro do George Orwell, 1984, que eu acho que é muito interessante a gente ter uma base ali para conhecer um pouquinho melhor. Muito obrigado. É isso, pessoal. Eu também compartilho basicamente dessa mesma visão, que o Big Brother realmente ele é um programa interessante para a gente entender o momento da nossa sociedade, o momento em que a gente está, e não custa nada, não é se alienar, não é porque a gente assiste um Big Brother que a gente é menos intelectual ou mais intelectual que alguém, isso não faz sentido algum. É um programa de entretenimento, e assim como existe lá o Mãos à Obra, existe coisa para carro, existe o Big Brother também. E não há nada de errado com isso, em assistir, até porque é um programa de entretenimento e faz bem a gente ver pessoas confinadas, como mesmo o Rudra falou no início do programa, quando é que a gente vai ter a oportunidade de colocar 20 pessoas numa casa e ficar analisando o comportamento dela e vir aqui conversar. Isso só existe porque a gente tem um reality show que faz isso pra gente. E isso é o mais interessante.
e que todas essas visões que a gente colocou aqui, né, sobre a cultura do cancelamento, sobre ter empatia, a gente possa pensar um pouquinho mais, analisar um pouquinho mais e talvez trazer um pouquinho mais para nossa realidade, para nossa vida. Se a gente trouxer um pouquinho, melhorar 1% por dia, a gente melhora muito ao longo de uma vida inteira. Isso aí, eu compartilho com os mesmos pensamentos de vocês. Pessoal, aprendam com os erros dos outros também. Isso é uma maneira válida, né? A gente pode aprender na dor ou aprender no amor, aí, na observação, né? Então, o Big Brother, eu vejo muito comportamento, eu vejo como não se comportar, eu vejo muita maneira de como se comportar também. Eu vejo alguns tipos de comportamentos lá, igual a gente comentou aí, o Ruder falou, o Gil, ele tá fazendo a leitura legal do jogo e ele tá jogando do jeito saudável, como tem que ser mesmo. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Então, hoje a gente finaliza esse episódio. Dessa vez, todos tivemos a mesma opinião, mas quem já viu o bate-papo aí sabe que nem sempre é assim. A gente quer trazer pessoas com opiniões diferentes, a gente vai trazer assuntos aqui onde a gente vai discutir e vai pegar fogo o negócio aqui. Esse foi um assunto light para a gente retomar. Todos aqui, é um consenso, foi 4-0 o assunto aqui, mas a gente vai trazer assunto aí polêmico. Eu gosto de fazer o papel do advogado do diabo, o Ruder também gosta, a Mariana gosta de pôr fogo também, e o Estevam também. Então, assim, são 4 pessoas aqui que têm opiniões fortes e a gente vai sempre debater. E também, pessoal, siga a gente nas redes sociais e coloque aí o que você gostaria que a gente falasse, né? Isso é importante também, né? Sua opinião, né? Não seja uma planta igual no Big Brother, interaja com a gente, coloque aí o que você achou. Olha, o Luiz é feio, coloque ele de máscara. Olha, fala assim, o que vocês acharem que tem que ser, coloquem aí, tá bom? E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até mais.